Estamos aqui novamente para mais uma aula de história com o professor Raul, que no caso sou eu, mas eu vou desaparecer agora. Tchau. Nesse momento, agora que você chegou aqui na sua vida, a gente vai estudar um pouquinho sobre o Império Romano, mais especificamente sobre o momento da queda do Império Romano, no caso, queda do Império Romano do Ocidente, e o início da Idade Média. E a gente vai estudar esse período relacionado à história de Roma, do Império Romano, a partir da análise de 3 mapas que eu separei para a gente ver. Então vamos lá. O primeiro mapa é esse daqui, ó, que representa os domínios romanos ali durante o reinado do imperador Trajano, ou melhor, durante o domínio, o governo do imperador Trajano, ali no século II, por volta do ano 117 depois de Cristo. Esse mapa ele representa a extensão máxima do Império Romano. Observa que o Egito está dominado pelo Império Romano ali embaixo, o norte da África, os territórios onde hoje são a Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, um pedaço de onde é a Turquia. O Império Romano ele se estendia por boa parte do território onde hoje é a Europa e a porção norte da África e um pedacinho do Oriente Médio. Gigantesco, um império gigantesco da antiguidade. Esse é o auge do Império Romano. É o período em que o exército romano dominou todos esses territórios, ganhava grana através da cobrança de impostos e estava aí com um grande número de escravos, prisioneiros de guerra, dessas guerras de conquista. Já no nosso próximo mapa, a gente vai avançar alguns séculos aí no tempo. Observe esse próximo mapa. Ele já mostra um momento aí lá no ano 395 depois de Cristo, alguns séculos depois desse primeiro mapa que a gente já viu. Esse segundo mapa, ele mostra Roma, o Império Romano, após a morte do imperador Teodósio em 395 depois de Cristo, ou seja, no finalzinho do século IV. Nesse mapa, a gente consegue observar em verde, à esquerda, o Império Romano do Ocidente e à direita, o Império Romano do Oriente. O que vai mudar desse primeiro mapa que a gente viu para esse segundo mapa? Nesse momento, após a morte do imperador Teodósio, ele vai ocorrer essa divisão do Império Romano entre os dois filhos dele e cada um vai governar uma parte. Isso vai acontecer principalmente por causa da crise financeira que o Império Romano vai passar e por causa das invasões bárbaras. Durante aí o século IV, ou seja, a partir do ano 300 em diante, o expansionismo romano vai deixar de existir. Roma vai se expandir ao máximo do seu território e com o final dessa expansão, as guerras de conquista elas acabam. Com isso, começa a diminuir drasticamente o número de escravos dentro do Império Romano. Muitos desses soldados, que eram soldados profissionais, que viviam para a guerra, que viviam justamente para essa guerra de expansão, eles vão passar a viver nas cidades, formar uma massa empobrecida das cidades romanas. E aquela velha política do pão e circo, de entreter e dar comida aos empobrecidos lá em Roma, vai ficando muito cara para ser sustentada pelo imperador romano. E além disso, a gente tem as invasões bárbaras, que existiram por mais de 2 séculos. Os bárbaros eram povos que viviam fora do Império Romano, principalmente ao norte de onde hoje é a Europa, que passaram a ser pressionados pelos hunos. Os hunos vinham lá das estepes asiáticas, guerreiros muito habilidosos em montar cavalos e utilizar arco e flecha. Os hunos começaram a pressionar, a fazer com que principalmente os povos germanos passassem a migrar para o interior do Império Romano. Essas invasões bárbaras, essas invasões dos povos germânicos, elas vão ser responsáveis pela crise também do Império Romano que se expressa aí nesse momento da divisão, em 395 depois de Cristo. Já o nosso próximo mapa, ele vai mostrar o seguinte:
ele é um mapa do século V, ele representa aí Roma a partir do século V. E ele mostra também as invasões de alguns povos bárbaros aí durante o século VI. O que vai acontecer lá em 476 depois de Cristo? A queda do Império Romano do Ocidente. Se você reparar bem nesse mapa que a gente está olhando, não existe mais o Império Romano do Ocidente. Já o Império Romano do Oriente está ali no cantinho à direita. Ó, vamos voltar naquele outro mapa. Olha aí onde está o Império Romano do Ocidente, em verde. Dá uma olhada aqui de novo. Percebam que o Império Romano do Ocidente, ele deixou de existir e no lugar passaram a existir uma porção de reinos bárbaros, principalmente povos bárbaros que pertenciam aos povos germânicos, os godos, ostrogodos, visigodos, os anglo-saxões, os francos. Por que esses povos bárbaros representam a queda do Império Romano do Ocidente? O Império Romano, ele significava toda uma organização social e política que estava voltada para a figura do imperador romano, para as leis romanas, para a religiosidade cristã aí nesse momento. Os povos bárbaros, eles vinham de fora desse Império Romano, eles não falavam latim, que era a língua oficial do Império Romano, eles não seguiam o imperador romano e também não pagavam impostos para o imperador. Por isso, eles representavam um reino independente, uma organização política independente daquela organização romana. Então, lá em 476 depois de Cristo, quando o último governador romano é substituído por um rei bárbaro, ocorre a queda do Império Romano do Ocidente, que é o marco final da Idade Antiga e também do início da Idade Média, que foi escolhido aí pelos historiadores. E, no entanto, o Império Romano do Oriente, cuja capital é Constantinopla, nessa época, continua existindo por quase mais 1000 anos, até 1453. Então, o que esse último mapa, esse terceiro mapa que a gente observa mostra? Mostra Roma após a queda do Império Romano e esses reinos bárbaros que se organizaram nesse antigo território do Império Romano do Ocidente. E vale lembrar que essas invasões bárbaras, como eu já disse agora há pouco, elas aconteceram durante 2 séculos. Não foi um processo de um dia para o outro, mas foi um processo histórico aí que demorou séculos para acontecer. É isso, espero que você tenha entendido bem como é que foi esse processo aí de crise e queda do Império Romano. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Abraço!